Olá! Como falado no nosso episódio anterior, hoje esse episódio está para lá de especial. Nós vamos falar de caminhos de superação, uma conversa sobre transformação e coragem. Todos nós carregamos histórias de superação. Algumas permanecem escondidas no silêncio da alma, mas outras ganham vida, inspiram e mostram que é possível recomeçar. Hoje, em Sabedoria em Foco, vamos conhecer uma trajetória incrível, a de uma jornalista que transformou sua vida do sedentarismo e dos excessos em uma jornada de coragem, fé e superação. Ela já percorreu muitos caminhos e acabou de viver uma das experiências mais profundas, a peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela. Vem para cá, seja muito bem-vinda, Selma Moraes. É uma honra tê-la como convidada em nosso canal A Viagem Dentro de Ti. Oi, Janete. Oi, galera que acompanha aqui o canal Uma Viagem Dentro de Si. É um prazer imenso estar aqui com vocês e é um prazer muito grande dividir com vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, um pouco da minha vida no meio dessa história da peregrinação. Então, para mim, eu estou aqui à disposição de vocês, estou à sua disposição, Janete, para te responder o que você imaginar, mas inicialmente o que eu quero dizer para vocês é que é possível, tudo é possível. Basta que você queira, basta que você pense, basta que você tenha isso como foco e você consegue. Selma, quero começar lhe perguntando: qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar? Houve assim um estalo, um ponto de virada que a levou a dar o primeiro passo? Claro, sempre tem um start, né? Sempre tem quando é que a gente começa. E, na verdade, eu acho que a minha vida e a minha história, ela tem uma coisa muito, muito mágica. Porque durante 45 anos da minha vida, eu vivi falando, escrevendo, realmente vivendo a vida motorizada. Eu sou jornalista especializada em automobilismo, especializada em motores. Então eu vivi uma vida muito agitada, uma vida de carros, motos, ônibus, caminhões, trens, motos, motores de um modo geral. Então uma vida muito agitada e muito rápida. Essa vida me levou a ter até estresse. Essa vida me levou a ter um câncer por estresse. Eu tive um câncer nos gânglios linfáticos e o médico disse: isso aí foi por estresse. Você precisa parar, você precisa diminuir. Eu relativamente diminuí um pouco esse ritmo meu alucinante, mas não era totalmente parada. E eu continuava. Foram 45 anos de muita loucura, agitada, um trabalho muito louco, um trabalho muito rápido. Mas, num determinado momento, para o mundo inteiro, apareceu a pandemia. E essa pandemia afetou todos nós. Foram milhares e milhares de pessoas que morreram ao longo do mundo, em todos os países. E no Brasil não foi diferente. E nós passamos a viver enclausurado. Não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. Essa frase ficava na minha mente e eu vivia muito fechada porque eu vivia sozinha. Eu tenho uma filha, eu tenho netos, mas era cada um no seu canto. Então, uma jornalista que trabalhava com carro, com velocidade, com movimentos, com pessoas, de um momento para outro passou a viver enclausurada. Isso mudou muito a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. E eu imaginei,
se eu sobreviver a esta pandemia, eu vou tentar mudar a minha vida. E realmente eu consegui sobreviver. E ao longo da passagem da pandemia, eu já comecei, dentro do meu próprio condomínio, a me exercitar um pouco mais. Eu não me exercitava. Eu vivia dirigindo, eu vivia de carro, eu vivia sentada, eu vivia em computador. Então eu comecei a andar no condomínio. Meu condomínio tinha uma pista de 860 metros. Então eu comecei a dar uma volta. Aquilo era cansativo para mim, porque eu era uma pessoa relativamente obesa, era uma pessoa acomodada. Então eu comecei a andar uma volta, depois 2 voltas, 3 voltas. E acreditem, no dia que eu dei 10 voltas, eu vibrei, eu curti. E eu tinha do outro lado, pelas redes sociais, a minha filha me estimulando e uma amiga minha me estimulando. Bora, você consegue, você consegue. E eu achava que eu não conseguia. E eu dei 10 voltas no condomínio. 10 voltas são 8,6 quilômetros. Maravilha, vocês tiveram essa vontade de crescer e cresceram, né? E a pandemia serviu para muita gente dar essa virada. A pandemia, Janete, serviu ou para te derrubar de vez, ou para você se levantar de vez. E graças a Deus, eu estava nesse segundo grupo, o grupo que se levantou de vez. E a partir daí, uma amiga minha dizia para mim assim: ande um poste e corra outro. Ande um poste e corra outro. E nessa de ande um poste e corra outro, quando terminou a pandemia, eu estava correndo 10 quilômetros. E a partir daí, eu comecei a exercitar a minha parte mais física, tá? E comecei a correr. Aí foi uma loucura. Eu queria ir para a rua. Eu ganhei a liberdade. Eu queria andar, eu queria correr. Primeiro eu queria correr. Aí depois, infelizmente, eu tive a Covid 2 vezes. E na segunda Covid, eu tive um problema muito sério respiratório e eu tive uma queda no meu nível de respiração. Então a corrida passou a ser uma dificuldade para mim. Eu, de 10 quilômetros que eu corria, passei a correr 5, um pouco menos. Então aí eu comecei a andar. E o andar abriu meus horizontes. Eu digo a você que, se você me pergunta qual foi o seu start, meu ponto de virada na minha vida foi parar da corrida e passar a caminhada. Eu acabei virando uma peregrina e essa peregrina não para mais. Essa peregrina, desde a pandemia, ela virou uma apaixonada por caminhadas. Nossa, muito bom e inspirador. Gente, vamos fechar esse bloco com uma reflexão. Muitos filósofos falam desse momento em que a vida nos pede coragem. É como se uma voz interior dissesse: ou você se move, ou a vida se move por você. E pelo que você falou, Selma, foi exatamente esse primeiro passo que mudou o rumo da sua história. E o nosso segundo bloco é o caminho da transformação. Bem, Selma, diz pra gente, quando você começou essa caminhada dentro do seu condomínio, quais foram os maiores desafios que enfrentou no início? Tipo, resistências internas, críticas externas? Como foi esse começo? Pô, Janete, durante a pandemia, o grande problema é que no Brasil existia uma pressão de alguns órgãos que você não podia sair de casa. Você não podia sair. Então eu tinha muita dificuldade porque dentro do próprio condomínio era proibido caminhar. Era proibido fazer qualquer coisa externa. Então a gente ficava realmente enclausurado. Aí eu entrei em contato com a coordenação, a direção do condomínio e pedi autorização para caminhar às 5 horas da manhã. Porque às 5 horas da manhã não tinha ninguém no condomínio andando, não tinha ninguém na rua. Então
eu pedi autorização para caminhar, porque eu precisava fazer aquilo. Se eu não fizesse aquilo, eu ia ter depressão, eu ia ter problemas muito mais sérios. Então, na oportunidade, naquela época, o síndico entendeu a minha colocação e me autorizou a caminhar. Então, às 5 horas da manhã, ainda tudo escuro, todo mundo dormindo, eu saía e caminhava e dava minhas voltas no condomínio, até mais ou menos às 6, quando o dia começava a clarear e as pessoas começavam a ir para as janelas, ninguém nem saía. Mas para evitar qualquer tipo de problema, eu parava às 6 horas da manhã. Então, basicamente eu andava 1 hora, ou acordava às 4h30 e andava 1h30, mas eu andava num momento em que ninguém estava acordado, em que estava todo mundo trancado em casa, porque era uma decisão governamental de que você não poderia sair de casa. Mas o condomínio autorizou, a direção autorizou, e eu fiz isso. Isso foi um problema muito sério, mas eu consegui superar esse problema e passei a caminhada nesse horário, e depois disso as coisas foram se acomodando e as ordens foram diminuindo e a gente começou a sair um pouco mais. E agora, olhando para trás, você percebe que cada passo físico também era um passo dentro de si mesma? Realmente, Janete, olhando para trás, vendo aquela fase da pandemia, a gente pensa muita coisa. Era uma época em que a gente não sabia o que estava nos esperando no futuro, o que seria até do nosso próprio presente. E a gente pensava que a gente estava vivendo os tempos do fim. E isso era muito preocupante. Então, a gente teve uma oportunidade importantíssima de começar a entrar no nosso eu e ver o que estava acontecendo com a gente. O que a gente ia fazer da vida. Como é que seria a nossa vida. Se aquilo era o fim do mundo. Então foi uma fase muito difícil, uma fase muito importante, que quando essa fase terminou, você teve a oportunidade de dizer assim: sobrevivi, passei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Ou eu faço alguma coisa melhor, ou eu vou viver a mesma porcaria que eu estava vivendo, ou eu vou viver pior do que o que eu estava vivendo. Então foi um momento de decisão importante. O que você ia fazer? E eu tenho a certeza absoluta de que eu tive a melhor escolha da minha vida. Com certeza. Que eu disse assim: a partir de agora eu quero viver diferente. Eu quero viver melhor. Não que tenha sido ruim, feio, horroroso, tudo que eu vivi ao longo da minha vida. Não é isso. Foi a história, né? Foi a minha vida, foi a minha história. Mas eu queria escrever um novo capítulo. E eu estou escrevendo um novo capítulo. Depois daquele momento, eu passei a escrever um novo capítulo na minha vida. E eu estou muito contente com esse novo capítulo. Muito bom. Vamos fechar esse bloco. Vamos fazer uma reflexão filosófica. Nietzsche já dizia: somente os pensamentos que surgem caminhando têm valor. Talvez cada metro percorrido tenha sido também uma forma de reorganizar pensamentos, curar feridas e encontrar novos sentidos. E agora, no nosso terceiro bloco, nós vamos falar do significado da peregrinação. Selma, pela segunda vez, você esteve no caminho de Santiago. Uma jornada milenar que atrai pessoas do mundo inteiro. Então, o que essa experiência tem lhe ensinado sobre você mesma e sobre a vida? E aí, quando eu decidi peregrinar, foi uma decisão muito forte, muito importante. Eu deixei para trás uma vida glamurosa, uma vida de benefícios, uma vida de glamour, de coisas boas, de uma vida bem confortável,
para uma vida na natureza, para uma vida completamente diferente. Eu saí de uma vida confortável, de hotéis de 5 estrelas, coisas lindas e maravilhosas, para uma peregrinação. E isso me deu o que eu costumo dizer todo dia da minha vida, me deu liberdade. Isso me deu uma paz de espírito que eu não tinha ao longo dos anos. Então eu amo essa minha nova fase da vida. Eu decidi peregrinar, eu comecei a caminhar, eu comecei a ter contato com a natureza muito mais forte do que o que eu tinha antes. Não que eu não tivesse, mas eu eu esqueci o andar a 300 km por hora em carros e passei a andar a 5 km por hora a pé. E a pé eu passei a enxergar melhor a vida, a natureza, os meus problemas, as minhas soluções, o meu futuro, o meu eu, o meu tudo. Eu passei a me enxergar de uma forma completamente diferente que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu passei a viver uma vida completamente diferente da que eu vivia. Uma vida de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, de amor, de esperança e de felicidade. Eu assisti um dos seus vídeos onde você falava que estava fazendo uma verdadeira viagem dentro de ti. Me fala um pouco dessa viagem dentro de ti. É verdade. Porque quando você está peregrinando, você está em meio à natureza. E se você estiver peregrinando, como eu fiz agora a segunda vez, o caminho de Santiago de Compostela, sozinha, chega em determinados momentos, você está sozinha. Você e a natureza. Você e as árvores, você e o vento, você e as nuvens, você e os pássaros, você e o vento, você e você. Você dentro de você. Então você começa a fazer uma viagem introspectiva que dificilmente você faz isso no dia a dia da sua vida, nas metrópoles, nas cidades, na sua casa, no barulho do dia a dia você não consegue. Então eu digo a vocês que eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, as pessoas me perguntam, quando você peregrina, o que é que você sente? Eu falo, liberdade. Para mim, caminhar, peregrinar é libertador. Selma, e que mensagem você acredita que esse caminho que você acabou de fazer agora, esse de França para Santiago de Compostela, deixa para todos nós, mesmo para quem talvez nunca vá até lá fisicamente? Bom, Janete, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela pela primeira vez, o caminho português central, 253 quilômetros. Eu saí do Porto até Santiago de Compostela e foi uma experiência fantástica, maravilhosa, convivendo com as pessoas, as comunidades, aqueles pueblos, aquelas cidadezinhas portuguesas no interior, fantásticas, maravilhosas. É fantástico. Eu achei maravilhoso, mas eu achei que eu não queria mais. Então eu retornei à Europa para fazer primeiro 15 dias de trabalho voluntário num albergue em Bessiano del Real Caminho, no meio do caminho de Santiago, o caminho francês. Eu trabalhei durante 15 dias, então eu me doei, dei o meu serviço para atender, para recepcionar, para acolher os peregrinos que passavam por ali. Então, durante 15 dias, eu recepcionei 273 peregrinos de vários países do mundo. Então, eu tive uma experiência fantástica e maravilhosa do que é doar, do que é se entregar, do que é se dedicar e acolher aquelas pessoas que passavam caminhando por ali. Então foi uma experiência fantástica e maravilhosa que eu fiz questão de ter
para ficar do outro lado do balcão, digamos assim, né? Para ver como era uma experiência de ser voluntária acolhendo os peregrinos. E assim que eu terminei o caminho, assim que eu terminei esse trabalho como voluntária, eu fui para o caminho e eu fiz o caminho francês. O caminho francês é o caminho mais tradicional que tem em Santiago de Compostela. É um caminho de 800 quilômetros, onde você sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago de Compostela. E eu passei, inclusive, por esse mesmo albergue que eu trabalhei durante 15 dias, que eu fiquei como voluntária, trabalhando e acolhendo os peregrinos. Eu passei uma segunda vez como peregrina. Então eu fui acolhida por outras pessoas que lá estavam. Foram 2 experiências fantásticas. O que é que eu posso dizer às pessoas sobre essa experiência? A experiência de ser voluntária é fantástica. Ela me leva a São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, é amando que é amado. É morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis é tudo que existe na vida em termos de doação. Então, se você vive um pouco do que é a história de São Francisco de Assis, você faz doação. Então, ser peregrino, ser voluntária no caminho ou em qualquer lugar do mundo é você ser doadora. E isso para mim foi muito importante. E o outro lado, que é o lado de ser peregrino, é um lado onde você se encontra, é um lado onde você se liberta, é um lado onde você vive dentro de você mesma uma experiência única. Então eu costumo dizer, se você nunca fez, faça. Se você não consegue fazer 800 quilômetros, faça 100, 150, 200. Faça o que você puder, mas algum dia na sua vida, faça. Se você não puder fazer Santiago de Compostela, faça qualquer caminhada do lado da sua casa. Faça qualquer peregrinação na sua cidade, no seu estado, no seu país. Porque caminhar é libertador. Muito bem. E a nossa reflexão para esse bloco é bonito pensar que não importa se caminhamos por trilhas sagradas na Espanha ou por ruas comuns da nossa cidade. O que importa é o movimento. O caminho sempre começa dentro de nós. Selma, para quem nos assiste agora e talvez esteja vivendo um momento difícil, sem forças para dar o primeiro passo, que dicas você poderia deixar, baseadas na sua experiência de superação? Saia da sua zona de conforto. Deixe o sofá, deixe o controle remoto, esqueça o celular e dê o primeiro passo. Faça qualquer coisa. Ande 1 metro, 10, 100, 1 quilômetro, mas faça qualquer coisa. Esqueça o sofá. Saia da sua zona de conforto. Só isso. A partir do momento que você der o primeiro passo, você já é uma candidata à felicidade. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e você vai agradecer a você mesma por cada vitória na sua vida. E você vai se arrepender de uma coisa só, de não ter começado antes. Então, boa sorte, mas saia da sua zona de conforto. Então, vamos fazer um resumo com 3 lições, 3 dicas de superação. Primeiro, comece pequeno, mas comece. Segundo, seja constante, mesmo quando faltar motivação. Terceiro, transforme sua dor em caminho de aprendizado.
Selma, foi muito bom ter você aqui conosco. E muito obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu compartilhamento. E esperamos ver você no próximo ano. No próximo, qual é o seu caminho agora, Selma? Um abraço para todos vocês, Janete, obrigada pela oportunidade. E eu espero encontrar vocês que estão acompanhando aqui o canal na próxima trilha, no próximo caminho de Santiago. É só me falar, me diga para onde você vai, me chama, que eu tô junto. Vamos dar o primeiro passo? É só isso que precisa, o primeiro passo. Um beijo no seu coração e até lá. E para esse episódio, como não poderia deixar de ser, todos os nossos episódios do Sabedoria em Foco, nós fazemos uma indicação de livros, né? Então, para este episódio, nós podemos indicar o Poder do Hábito, que ele inclusive já foi indicado em outro vídeo aqui no canal, do Charles Duhigg. É um livro que mostra como pequenas mudanças diárias podem transformar vidas inteiras. Vou deixar afixado aqui nos comentários para vocês. E então, gente linda, vocês gostaram do nosso bate-papo? Eu acredito que essa conversa nos mostra que superar não significa vencer grandes batalhas de uma só vez, mas sim caminhar passo a passo com coragem. Cada escolha conta, cada recomeço constrói um novo destino. Somos gratos. Eu sou grata a Selma Moraes por partilhar sua história conosco. E história essa que tenho a certeza vai inspirar muitas pessoas. E a você que nos acompanha, que esse episódio seja um convite para olhar para dentro e descobrir qual é o caminho que você precisa começar a percorrer hoje. E, antes de encerrar, fica um convite para você, para aqueles que querem acompanhar a trajetória da Selma Moraes. Veja o seu endereço do Coroa de Mochila afixado nos nossos comentários, tá bem? Então, até o próximo episódio do Sabedoria em Foco. E se você gostou desse tema, desse vídeo, participe da nossa jornada. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio com alguém que precisa de inspiração.